Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu havia prometido, eu vou gravar um vídeo com algumas técnicas simples de pintura. Então eu vou mostrar para vocês primeiro alguns materiais. Então nós podemos trabalhar com lápis grafite, esse aqui é aquele da Faber-Castell, é o 6B. Para fazer desenho, pode ser o número 2, é o lápis que vocês usam para escrever na escola mesmo, tá? Porque ele é mais clarinho e aí vocês vão fazer um desenho com um contorno bem leve, tá? Bem leve, porque se você precisar apagar, não vai marcar a sua folha. E aí, com o lápis 6B, a gente vai fazer uma pintura esfumaçada, uma pintura com achuras, aí eu vou explicar cada técnica para vocês. Nós também vamos trabalhar com lápis de cor, tá bom? Esse meu aqui é da Faber, mas você pode usar o lápis que você tiver aí, tá bom? Eu também vou ensinar para vocês uma técnica de aguada de canetinha, a canetinha hidrocor, aquelas canetinhas, né, que vocês conhecem, tá? Então nós vamos trabalhar com a tinta da canetinha aguada e também nós vamos usar uma caneta Bic preta comum, tá? Ou caneta permanente, se vocês tiverem uma que tem a pontinha bem fininha, tá? Não sei se dá para vocês verem aqui. Deixa eu pegar um papel aqui. Olha, ela tem a ponta bem fininha, tá? Se vocês tiverem também pode ser essa caneta permanente, tá bom? Nós vamos também trabalhar um pouquinho com um lápis aquarela. Ele é um lápis que tem o pigmento mais molinho, então ele solta bastante no papel e ele é solúvel em água. Então daí a gente vai usar também pincel, tá? O pincel que você tiver aí, tá? Se você tiver redondinho é mais fácil, mas se você não tiver, você usa o que você tem. Eu vou explicar cada uma delas para você, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o lápis de cor. Bom, agora nós vamos aprender a técnica do lápis de cor. O que você precisa saber sobre o lápis de cor? Nós precisamos de escolher um sentido para a pintura. Então, olha, se eu começar a pintar na vertical, eu vou manter na vertical. Então, eu começo a pintar no mesmo sentido sempre, olha. Quando chegar perto do contorno do desenho, você vai com calma para não sair para fora, né? E você vai trazendo a pintura. Esse papel que eu estou usando, ele é um papel que tem um pouco de textura. Mas no papel sulfite, que é o que vocês vão usar para fazer os desenhos, ele é lisinho, então ele vai ficar mais uniforme. Mas o importante é você manter a direção da pintura e a pressão da mão que você vai fazer no lápis. Porque, olha, eu tô pintando com uma certa pressão. Aí, se eu resolver apertar um pouco mais, colocar mais força, o que vai acontecer? Olha a diferença que vai ficar dessa tonalidade para essa. E se eu pôr menos a pressão ainda, ele também vai ficar bem clarinho. Quanto menos pressão, mais clarinho ele vai ficando. Então eu tenho que pensar como eu vou fazer. Se vai ser uma pintura uniforme, toda por igual, num tom claro, eu vou apertar um pouquinho o lápis no papel. Se eu quiser escurecer, eu coloco mais força. E também você pode mudar essa direção. Então você pode escolher pintar na horizontal. Eu vou virar um pouquinho assim o papel para vocês poderem ver. Então olha só, eu vou agora no sentido horizontal. Então eu vou aqui também na beiradinha do contorno com calma. E aqui eu começo a trazer a pintura. E assim eu vou preenchendo todo o espaço. E a mesma coisa, tá? Se eu vou colocar força, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tonalidade mais escura. Então eu tenho que fazer um pouquinho desse exercício antes de começar a pintar e para ver a pressão da mão que você vai fazer. Eu também posso pintar, fazer uma pintura no sentido assim, olha, inclinado, tá vendo? Olha, eu posso vir com o lápis no inclinado e vou pintando todo o meu desenho. O que é importante aqui? Eu manter a mesma direção.
Porque se eu resolver, vou fazer aqui para vocês verem, olha. Vou fazer aqui. Se eu começar a pintar na vertical, aí eu resolvo mudar. Aí eu vou na inclinada. Mudo a direção. O que que vai acontecer? Você vai ter uma pintura rabiscada, igualzinha de criança pequena que não aprendeu ainda a pintar, né? Então, é importante observar isso. E você também pode optar por pintar de forma circular. Então, você pega o lápis e vem fazendo pequenos círculos e preenchendo o seu espaço. Também, da mesma forma, eu tenho que manter a pressão da mão, porque se eu apertar um pouco mais em algum lugar, ele vai ficar mais forte, certo? Então, essa é para uma pintura uniforme com a mesma tonalidade, tá? Então, olha só, eu vou pegar um lápis aqui, um lápis HB, vou pegar esse aqui, que é o lápis que vocês usam para escrever na escola. E eu vou fazer aqui um desenho só para exemplificar como que você pode pintar. Então, olha só, eu vou fazer aqui uma florzinha bem simplesinha, tá? Faço aqui as pétalas, olha, bem de leve. Tá? Vou fazer uma folha aqui também. E aí eu vou começar a pintar. Então, por exemplo, vou fazer aqui o miolo. Eu quero o miolinho amarelo. Então, eu venho preenchendo o desenho do jeito que eu falei pra vocês. Aqui eu tô no formato circular e eu vou caminhando com o lápis. Aí eu preenchi aqui com o amarelo clarinho. Aí, se eu quiser fazer um efeito para dar um volume, eu posso pegar um lápis mais escuro, por exemplo, uma tonalidade de laranja, e eu venho do miolinho, da borda externa do miolinho, eu venho pintando, olha, aqui eu já coloco mais força na mão, e eu venho circulando. Só que à medida que eu vou chegando perto do centro do miolinho, o que que eu faço aqui? Eu vou clareando, ou seja, eu vou diminuindo a pressão da minha mão, e a pintura vai ficando mais clara. E assim eu vou contornando todo o desenho. Vou levando a tonalidade mais clara em direção ao centro do miolinho da flor. Olha lá. Assim eu consigo um efeito de luz e sombra na pintura. Aí eu posso pegar ou o lápis branco ou o amarelo mesmo, passo por cima de tudo e venho uniformizando a pintura, para não ficar uma divisão de cores. Então eu vou fazendo aqui, olha lá, tá? E ainda, se você tiver uma outra tonalidade de lápis mais escuro, um laranja mais escuro, você pode reforçar ainda mais o contorninho aqui. Então eu vou fazer agora uma pétala para você dar uma olhadinha. Eu vou pegar aqui, olha, um lápis cor-de-rosa e vou também passar aqui de forma bem suave, uma pressão bem fraca na mão, só para colocar um pouquinho da tonalidade rosa na pétala. Se eu não tiver um outro lápis mais escuro, eu posso trabalhar com esse mesmo. O que que eu vou fazer? Eu simplesmente vou contornar aqui mais forte. E conforme vai chegando no centro aqui, olha, eu também vou diminuindo a pressão para poder aparecer a parte interna mais clarinha. Olha lá. Eu também posso pegar o lápis marrom e fazer aqui um contorninho por fora aqui também, olha.
para dar uma escurecidinha a mais no contorno. Também vai ajudar a destacar o seu desenho, tá? Vou fazer uma folha aqui, olha. A folha eu posso colocar um pouquinho de amarelo. Então, olha só, para pintar a folha, nós vamos pôr um pouquinho de amarelo aqui no centro da folha. E aí nós vamos escolher uma outra tonalidade, pode ser um verde claro. E vamos começar a pintar a borda da folha. Clarinho também. Tentando já dar uma misturadinha com o amarelo que tá ali. Por que que eu tenho que fazer clarinho? Se eu pintar direto, forte com lápis de cor, eu não consigo depois misturar uma outra cor. Então, eu tenho que ir clarinho para ir misturando a cor. É uma técnica que a gente vai fazendo aos poucos, tá? Então, olha só como que modifica quando eu coloco o verde em cima do amarelo, tá? Em cima do amarelo, olha só, dá uma diferença aqui já. E aqui, olha, depois que eu fiz uma camada inteira na mesma posição, aqui na segunda camada eu posso modificar. Porque o que vai acontecer aqui? Ela vai fechar a trama da pintura. Então, aqui eu tô no circular e eu vou levando a pintura. Vou levando. Terminado com o lápis verde claro, que eu passo um pouquinho aqui em cima do verde, do amarelo, eu posso pegar o verde escuro. E aí, eu também venho a partir da parte externa da folha, agora seguindo o formato aqui, o contorno. Olha, conforme eu vou chegando dentro aqui, eu vou diminuindo a pressão da mão para dar uma ideia de volume. Então, a borda mais escura, aqui dentro mais clarinho. Aí eu venho trazendo. Olha, o movimento do lápis é esse aqui, ó. Vai rodando, tá? Vai rodando o lápis, rodando, ó, tá? E aí, então, você vem fazendo todo o resto da folha da mesma forma. Mais escuro nas bordas e vai misturando com o verdinho que tá embaixo. E você pode ir virando o seu desenho para ir consertando onde você vê que precisa, para ficar mais fácil de você posicionar o lápis no desenho. Daí você vai modificando o papel. Não precisa manter na mesma posição sempre. Você vê o jeito que é mais cômodo, mais fácil para você pintar. O importante é você observar a tonalidade que você está fazendo aí. E aí você vai pintando. Procura um lugar onde esteja calmo, um lugarzinho que tem barulho, onde você possa ficar bem tranquilo e vai pintando, vai elaborando a sua pintura com bastante calma. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Eu venho fazendo a partir do contorno, vou colocando um pouquinho de verde, posso colocar um pouquinho do amarelo aqui também. Então, essa aqui é uma folha comum, normal. Aí você vai falar pra mim assim, ah, mas e se eu quiser fazer uma folha que já tá meio no outono, assim, que ela já tá meio queimadinha, como que eu posso fazer? Você pode pegar um lápis vermelho, pode usar também um marrom e pode acrescentar um pouquinho. Geralmente ela começa a ficar escurecida nas extremidades, assim, na folha, né? Então, quando eu misturo o vermelho com o verde, ele já vai ficar uma tonalidade de marrom. Dependendo da tonalidade de verde, ele fica mais escuro ou mais claro. Tá vendo? Olha lá. Olha como é que modifica, tá? Se eu
pegar o amarelo ou o marrom, eu também vou conseguir fazer. Mas você pode usar o vermelho para fazer isso, que vai dar certo também. Então aqui você começa a ter uma folha mais queimadinha e tal. Você pode, em alguns lugares, colocar um pouco do vermelho, porque quando ela começa a ficar uma tonalidade de marrom, ela vai ficando meio avermelhada, depois ela vai chegando no marrom. E você vai misturando as cores, vai fazendo as suas misturas. Importante você testar antes. Você pega uma folha sulfite e aí você vai testando a força da mão, a direção do traço, as misturas que você quer fazer. Aí você vai cobrindo o seu desenho, certo? Aqui nessa parte do centro, eu posso fazer esse mais escuro aqui. Aqui desse lado aqui também eu posso fazer mais escuro. E aqui dentro eu posso passar um tomzinho mais claro, deixar alguns lugares sem a pintura para dar uma ideia de luz, dá para fazer isso também, tá? E aí você vai pintando, vai cobrindo o seu desenho, certo? Aqui, olha, nos meus lápis eu encontrei esse aqui, que é um cor-de-rosa mais escuro. Então, olha só, eu posso usar duas tonalidades de rosa, um mais claro e um mais escuro, e eu vou criando meus efeitos aqui. Eu posso também aqui fazer aqui um detalhezinho, olha, que vai valorizando o desenho. Tem uma outra técnica também que você pode fazer com lápis de cor, que você pode trabalhar com achura. Achuras são linhas, são riscos que você vai fazer. Olha, de repente eu posso fazer isso aqui, ó. Eu passo um fundo clarinho e venho com um lápis mais forte, trabalhando o meu desenho. Também dá para fazer esse tipo de acabamento. Olha lá. Então, como que acontece aqui? Olha, eu não fiz isso, eu fiz isso. Pousei o meu lápis, vou trazendo o lápis, vai riscando, conforme vai chegando na altura que eu quero, eu vou levantando o lápis. Então é como se fosse um aviãozinho que vai levantando o voo. Olha, vou fazer desse lado aqui que acho que fica mais fácil para você ver. Olha, ponho o lápis, vou riscando e levanto, ó. Quando eu faço esse movimento, a parte final do meu traço vai ficar bem fininha e suave. E aí eu consigo este efeito aqui. Aí aqui na beiradinha, ó, eu posso voltar a fazer traços mais curtos e mais pertinhos para ajudar a escurecer a borda do desenho. Olha lá. Eu também posso entrar aqui com um lápis marrom. Deixa eu ver se eu tenho um marrom mais escuro, que eu acho que vai ficar um pouco melhor. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Olha só. Um lápis marrom, aí você faz bem curtinho aqui, olha. Só para você criar um contorno mais escuro, para também você criar aí uma luzinha no centro da pétala, tá? Porque é um jeito também. E também, se você tiver uma caneta de ponta fininha, essa daqui é uma caneta permanente, daquelas de escrever nos antigos CDs, né? A gente usa bastante na pintura. Olha, eu posso fazer esse contorno também no meu desenho. Eu posso trabalhar com contorno escuro também, tá? Em todo o meu desenho eu posso fazer isso. Se eu quiser aqui também fazer um detalhezinho aqui, olha, eu acabo reforçando um pouquinho o meu desenho. Então, são várias técnicas de pintura que você pode utilizar para cobrir o seu desenho, tá? Aqui na folha também eu posso fazer o contorno, né? Aqueles livros de pintura, olha, aqui, o que aconteceu aqui? Não sei se você vai ver daí, mas aqui na folha eu entrei um pouquinho com a caneta. Então, se eu
fizer um outro risco um pouquinho mais largo aqui, vai dar a impressão que essa folha tá dobrada. Então aqui eu faço só o verde e aqui dentro, pro lado de dentro, com o marrom, por exemplo, eu posso escurecer bem aqui pertinho do risco que eu fiz. Teoricamente eu dei uma errada, mas eu consigo corrigir. Então quando eu faço isso aqui, eu crio uma sombra aqui, olha. Eu crio uma sombra aqui pro lado de dentro, como se a folha tivesse dobrada, tá? Então sempre tem jeito de consertar o seu desenho. Olha, essa folha aqui, eu não preciso fazer ela certinha. Ah, mas eu não consigo fazer tão certinho esse risco. Não tem problema, você pode vir, olha, até dando uma certa textura aí, né? Na beiradinha da folha, olha lá. Tá? Não precisa fazer tão certinho, né? A natureza, ela permite com que a gente tenha esse tipo de trabalho aqui, né? Tem folha que é toda repicadinha, né? A folha da rosa, por exemplo, ela é toda serrilhada, né? Então, eu posso fazer uma folhinha toda serrilhadinha aqui, ó. Né? A folha da rosa é assim, certo? Esse desenho aqui é de um livro de pintura. Então, aqui, se você observar, olha só, eu fiz exatamente o que eu expliquei para vocês. Eu passei uma tonalidade mais clara, depois eu escureci as bordas. Olha o rabinho do gatinho aqui, dá para ver bem, tá vendo? Essa parte que ficou mais clara aqui, ela dá a ideia que o rabinho ele tem uma dimensão aí, né? Ele parece que tá mais gordinho, mais o formatinho do rabo do gato. Aqui no olho, olha, também eu fiz a mesma coisa. Só que aqui eu deixei um pouquinho mais marcado, para marcar mesmo o olho do gatinho. Mas eu usei essa técnica em vários lugares desse desenho aqui. Algumas eu usei, olha, eu pintei chapado. O que é isso? Não tem essa ideia de luz aqui no meio. É uma pintura lisa. Então, em alguns lugares eu fiz isso. Se você tiver também um lápis dourado, você pode colocar. Aí você vai usando a sua criatividade, tá bom? E vai treinando, porque a pintura é treino, tá bom? Então, esse aqui é lápis de cor comum. Agora aqui, olha, eu já comecei a passar o lápis aquarela. Então, eu vou pegar um pincelzinho aqui. Então, olha, com o lápis aquarela, você vem já pensando no efeito de pintura, já pinta mais forte, vai diminuindo a pressão da mão, certo? E aí você pega um pincel, tá? Um pincelzinho redondinho, o pincel que você tiver. Se você não tiver redondinho, pode ser um chatinho, tá? O que você tem que fazer, olha? Você tem que hidratar primeiro o pincel. Eu não sei se você vai conseguir ver, mas quando você coloca o pincel na água, ele vai soltar umas bolhas. Então você precisa deixar ele na água um certo tempo. A hora que ele parar de soltar bolhas, significa que a cerda lá pra dentro ela tá toda molhada. Aí isso é bom porque quando você coloca tinta no pincel, isso vale para qualquer tipo de tinta. Quando você coloca tinta no pincel, se aqui dentro tá molhado, a tinta vai entrar. Só que quando você for lavar, como lá já está úmido, vai ficar mais fácil de você lavar o seu pincel. Aí você vai ter o seu pincel por muito mais tempo, tá? Bom, aqui você precisa então de um pouquinho de água, precisa de um papel toalha, um paninho, só para tirar o excesso. E aí você vem, olha, passando por cima. Aí você vai aquarelando. Note que, à medida que você vai trazendo o pincel com a tinta, o que vai acontecendo? Vai ficando mais clarinho, tá? Essa é uma forma de pintar, tá? Aí aqui eu coloquei um amarelo pra gente encontrar ali. Então, você faz a mesma coisa, vai levando a tinta. Olha lá, você também consegue fazer uma mistura aqui, tá? Então, o lápis aquarela
Primeiro você faz toda a pintura, né? Então você faz aí, por exemplo, vou fazer uma florzinha aqui bem estilizada, ó, pra você ver. Uma florzinha bem simples. Só que eu tô fazendo com alguns traços mais fortes. E aí eu vou fazer só bem de leve, circular aqui, bem de leve, uma camadinha de tinta. Aí eu vou lá, lavo bem o pincel para não misturar as cores, né, que não é o meu objetivo. E aí eu venho diluindo a tinta, olha lá. E vou pintando. Então aqui, olha, você tem um contorninho mais escuro e dentro ficou mais clarinho, tá? Aí você pode fazer também um círculo, pintar, preencher. Isso aqui é uma florzinha bem simplesinha. Olha lá. Aí você limpa, lava bem, tira só o excesso e vem diluindo essa tinta aqui. Quando ela secar, você pode trabalhar com o contorno dessa caneta aqui, ó. Cadê a caneta? Essa aqui, né? Aí, agora se eu passar, vai misturar. Vamos ver se essa aqui já tá seca. Olha, você pode reforçar o contorno, não precisa fazer muito certinho, não, que ela fica legalzinha assim também, tá? Então, olha, são movimentos bem suave. Aí você tem uma florzinha aqui, tá bom? Aí, se você quiser fazer uma folhinha, então você pode pegar um lápis verde, né? E aqui, ó, faz uma folhinha. Eu vou pintar só um lado dela. Aí você vem pincel, com água para soltar o pigmento. E aí você preenche, olha, um lado vai ficar mais escurinho, o outro mais clarinho. Você também consegue um efeito na pintura, certo? Bem simples, tá? Bem simples, bem tranquilo para fazer. O que vai ser interessante é você, na hora que você for fazer a pintura, fazer uma pintura bem legal, sem rabiscar. Isso vai te ajudar na hora de pintar com lápis aquarela também, tá? Bom, pra gente trabalhar com grafite 6B, eu trouxe aqui um estojo. É um estojo de lápis grafite, que ele tem uma gradação com bastante lápis. Na escola a gente usa o lápis HB ou o número 2, é o mais usado, então para fazer desenho. Aí você vê aqui que eu tenho uma sequência de lápis com a letra B. E o que quer dizer a letra B? Quanto maior o número que acompanha a letra B, mais mole é a grafite. Dá para ver pela ponta. O 6B, ele é bem grande, ó, tem uma grafite grande e é o mais molinho que tem. Ele solta mais no papel. Então eu vou fazer aqui para vocês verem um desenho. Eu vou usar o lápis HB, que é o lápis que normalmente você usa. Só que para fazer um desenho, a gente não põe muita pressão no lápis, porque se colocar muita pressão, ele vai ficar escuro. Então eu vou desenhar mais leve para fazer o arabesco, porque se eu precisar apagar, eu consigo. Então eu vou fazer aqui um arabesco aqui para você ver, ó. Fazer uma flor aqui estilizada. Só para poder mostrar para você o que você pode fazer aqui. Aqui.
desenho. Como que você pode usar o lápis? Bom, vou pegar agora um 6B. Eu tô com esse aqui, mas você pode usar esse aqui também, olha, da marca Cis. Tem aquele verdinho que é da Faber-Castell, que acho que eu tô sem ele aqui, mas pode ser um lápis nacional. Esse aqui é um lápis importado, porque ele é um lápis mais para um trabalho mais profissional. Mas você pode usar o verdinho da Faber-Castell. Eu posso trabalhar com achura, olha, achura são riscos que eu vou fazendo aqui, olha, eu vou cobrindo o desenho, tá? Essa aqui é uma forma de você trabalhar o seu desenho também. Você vai passando o lápis com a ponta bem fininha. Se você perceber que a ponta do lápis está um pouco grossa, você pode pegar uma lixinha de unha e lixar o lápis, que ele vai ficando mais fininho. E aí você vai cobrindo o seu desenho. E uma técnica também bem legal que você pode usar é a do esfumaçado. Eu tenho aqui um lápis de papel. A função dele é esfumaçar a pintura. Então, conforme eu vou passando aqui, olha, eu vou misturando o lápis. Porque como o 6B é bem molinho, então eu consigo fazer essa mistura aqui. Ah, mas eu não tenho esse lápis. Como que eu faço, professora? Eu não tenho esse lápis. Bom, você pode usar também um cotonete. Cotonete também dá pra fazer. Você segura mais na ponta do cotonete para dar mais firmeza na sua mão, porque a haste é flexível, né? Então você precisa segurar mais na ponta para dar firmeza. E aí você vai trazendo, vai clareando, olha, põe menos pressão na mão e ele vai clareando, tá? Ah, professora, eu tô sem aqui um lápis, eu não tenho lápis papel, eu não tenho cotonete, como que eu vou fazer? Olha, dá até pra usar o dedo também, se você quiser, né? Vai sujar um pouquinho, mas dá. Mas eu vou te ensinar você fazer um lápis de papel. Você corta um pedaço de papel, pode ser do sulfite mesmo, mas o importante é que ele fique com essa bordinha aqui, ó, irregular. E o que você vai fazer? Você vai fazer aqui um canudinho. Você vai fazendo um canudinho aqui, ó. Vai virando, vai enrolando, ó. Você pode começar assim com o dedo, depois você vai usando todos os dedos da mão e vai fazendo seu canudinho. Aqui em cima, ó, você vira, que ele vai apertando um pouco mais. Importante que ele fique com uma pontinha bem fina aqui. E o que você faz? Você pode pôr um pouquinho de cola aqui, ou um durex, e segurar. E você vai ter um lápis de papel. Aí você também consegue com ele, ó, você consegue também esfumaçar, tá? Você pode dar uma amolecidinha aqui na ponta, para ficar mais molinho. E você vai esfumaçando o seu desenho, tá? Você pode fazer vários lápis aí, com ponta mais grossa, com ponta mais fina, e dá também para você fazer o seu desenho. Uma coisa importante quando a gente vai trabalhar com grafite, se eu ficar passando a mão aqui, eu vou sujar a mão e vou sujar o papel. Então, vamos dizer, olha, eu pintei aqui essa parte aqui. Aí eu vou pôr o papel em cima, para não ficar borrando, eu vou fazer uma outra parte aqui do desenho. Olha, eu também posso pintar assim, olha. Posso fazer aqui um degradê ou um gradiente. O que é isso? O gradiente é uma sequência de tonalidades que eu vou fazer com o lápis, que eu começo lá do mais escuro e venho clareando aqui, olha. Vou pondo menos pressão na mão e eu vou clareando aqui, até ficar bem clarinho. E aí eu também posso misturar aqui com o meu lápis papel, né? O meu aqui tá sem colar, então ele tá abrindo, mas eu aperto ele aqui, ó. E aí eu também posso fazer a mesclagem dessas tonalidades aqui com o lapisinho de papel. Note que conforme eu vou diminuindo a pressão da mão,
eu também vou clareando e eu vou usando o grafite que fica aqui, ó, na ponta do lápis papel. Olha lá, aí eu consigo aqui também, tá? Bom, e se eu precisar apagar? Para você conseguir apagar o lápis grafite, é um pouquinho complicado com a borracha comum. Se você tiver uma borracha mole, essa minha aqui é uma borracha soft, também é uma borracha diferenciada. Ela apaga também, olha. Mas não vai apagar tão bem, porque o grafite 6B ele é muito forte. Existe uma borracha chamada limpa-tipos. Você vai falar assim pra mim, mas o que é isso? O que é tipo? Tipo é assim, a gente antes do computador, nós usávamos uma máquina de escrever. E a máquina de escrever, ela tinha umas hastes de ferro e na ponta dela tinha o desenho da letra. Então essa haste de ferro, ela batia numa fita de carbono e imprimia a letra no papel, né? Então aí aparecia a letrinha lá no papel. Mas agora a gente usa o computador, né? E uma impressora para fazer isso. Mas essa borracha agora ela é usada para limpar a grafite. Então, se eu vier com ela aqui, olha, eu consigo limpar grafite. Aí ela fica toda sujinha, daí você vai movimentando, amassando aqui, que ela vai ficando limpinha de novo. E você vai conseguindo abrir, fazer uns efeitos de luz aí também no seu desenho, abrir um espaço em branco, tá? Mas eu não tenho limpa-tipos. Bom, o que dá pra fazer é você pegar um miolinho de pão molinho e ele vai fazer o mesmo efeito. Ele também vai abrir o espaço assim no seu desenho, vai tirar a grafite e você consegue limpar o espaço. Bom, então o grafite você consegue fazer aqui, ó, vários efeitos nele. Você pode vir clareando, clareando. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre uma aguada feita com a canetinha hidrocor, tá? Aqui eu tô com uma canetinha que é chamada de tons pastéis, canetinha tudo claro, tá? Então eu vou pegar aqui essa cor, o laranja, que é um pouquinho mais escuro, e para essa técnica você precisa de usar um saquinho plástico. Eu vou colocar uma folha branca aqui dentro, ó, só para você poder ver a cor da canetinha, tá? Olha só. Eu vou fazer isso aqui mesmo, ó. Eu vou pôr a canetinha aqui no plástico, tá? Então, eu tô usando essa aqui, é a cor mais escura que eu tenho para poder aparecer. Eu vou
usar o plástico e a canetinha passando aqui, tá? Aí você vai fazer o seu desenho, você pega um lápis grafite, faz o seu desenho bem clarinho. Aí você vem com uma caneta Bic preta comum, tá? Eu vou fazer aqui uma folha. Ó, vou fazer uma folha. Folha simples aqui. Olha. Depois que você fez o seu desenho, né? Você passa o contorno preto com a caneta Bic. Essa aqui é uma compactor, mas Bic comum, preta, tá? Fez o desenho. Aí você vai pegar um pincel, molhar esse pincel na água. Quando você colocar o seu pincel na água, ele vai soltar um monte de bolinha. Significa que aqui dentro, ó, desse espaço aqui tá cheio de ar. Então, quando eu faço isso, a água ocupa o lugar do ar e solta ele para fora. Então, a cerda que tá aqui dentro do pincel, ela vai ficar bem molhadinha. Isso é bom porque na hora que você for lavar o seu pincel para tirar a tinta, a água que tá lá dentro vai puxar mais água e você consegue limpar bem o seu pincel. Bom, molhei o pincel. Aí eu venho aqui na onde eu passei a canetinha. Você pode usar um guardanapinho de papel para tirar um pouco do excesso. Ó, você vai passar aqui, olha. Quanto mais canetinha você colocar, né, mais tinta de canetinha você colocar, mais tinta você consegue pegar no pincel. Olha lá. Aí eu venho aqui, olha, onde eu passei a caneta preta. E eu vou trazer essa aguada de canetinha aqui, tá? O que você precisa tomar cuidado? Se você estiver usando papel sulfite comum, ele é mais fininho. Então, se você molhar muito, ele vai enrugar. Então, você tem que ir aos poucos, tá? Aos poucos, você vai passando essa tinta no seu desenho. A minha canetinha tá um pouco seca. Então, eu molhei a ponta dela na água para ajudar a soltar mais aqui. Você pode fazer isso também. Aí você pega aqui, recolhe essa tinta e vem trazendo aqui, ó. Tá? Vai passando. Eu vou fazer aqui no papel sulfite para você ver como fica o desenho aqui. Vou fazer uma folhinha menor. Bem simples. Então, olha, se a sua canetinha tiver um pouco seca, você pode fazer isso também. Você pode passar, molhar na água e esfregar aqui no plástico. Aí você pega o pincel também com água, vem aqui, olha, recolhe e vai passar aqui, ó. Tá? Então, é só lembrar que você não pode passar com muita força, esfregar muito o pincel no papel sulfite, porque senão ele pode rasgar, tá bom? E se secar o seu desenho, você pode passar, se você quiser escurecer um pouquinho, você vem aqui, pega mais tinta, olha, aqui já tá um pouco seco. Aí você passa de novo que você vai conseguir escurecer o seu desenho. Como é uma tinta aguada, ela vai funcionar como uma aquarela, tá? Se você tiver também aquela aquarelinha de pastilha, também dá pra você fazer. Mas tem que ser pouca água no papel para ele não rasgar, tá bom? Olha lá. Aqui, ó, onde tá branco e eu coloquei mais água, ele vai ficar mais clarinho, tá bom? Então essa aqui também é uma técnica que você pode usar, tá certo? Então, ó, pra gente retomar, você pode usar lápis de cor, pode fazer efeito na pintura, você pode pintar liso, sem efeito nenhum, você pode fazer algum efeito aqui na pintura, né? Então, aqui no rabinho do rato, acho que é do gato, acho que dá pra você ver melhor assim. Olha lá, você faz mais escuro na beiradinha, conforme você vai entrando no desenho, você vai clareando, você consegue esse efeito aqui, de volume. Aqui,
Note que eu coloquei o fundo escuro. Esse fundo ajuda a realçar o desenho colorido, tá? Mas você não precisa fazer isso, tá bom? É só para você ficar sabendo que dá para fazer. Então, aqui nós temos a pintura do lápis de cor. Você pode usar o lápis aquarela para você poder pintar o seu desenho. Uma coisa que eu não falei, você tem que primeiro fazer uma cor, aquarelar, deixar ela secar, para depois você fazer uma que esteja perto dela. Então, vamos supor, você está pintando aqui, aquarelou, aí você não vai pintar aqui do lado, você vai para um outro lugar do desenho, pinta lá, aquarela, então você vai fazendo aos poucos, tá bom? Aí você vai conseguir as cores que você quer, porque se você fizer aquarelar aqui e aqui, olha o que vai acontecer, ele vai misturar. Nesse caso aqui, eu quis mesmo que misturasse para mostrar para vocês, tá? Então, na hora que você for pintar seu desenho, você vai pintando ele de forma espaçada e aquarelando. Conforme vai secando, você vai colocando outras cores do lado e vai aquarelando, tá? Então, olha só. Então, aqui o lápis de cor, você pode fazer um contorno preto no seu desenho. Então, você pode usar uma caneta para poder dar esses detalhes. Com o aquarela, você pode também criar uma ideia aqui, no caso é uma florzinha estilizada, simplificada. Então eu passei o lápis aquarela, deixei o contorno mais escuro, depois eu vim com uma caneta, pode ser caneta preta, Bic, permanente, se você tiver, qual caneta você tiver, tá? Daí tem também o lápis grafite, que você pode trabalhar esfumaçando ou com achura. Aqui eu usei várias direções para criar um lugar mais escuro, tá? Aqui tá o esfumaçado, aqui tá só a achura, aqui a achura tá em vários sentidos, tá bom? E aqui a técnica da pintura com a canetinha. Você faz o seu desenho com grafite, trabalha todo o contorno dele com caneta Bic preta ou caneta permanente, mas aí ela precisa ter uma pontinha fina, porque se você tiver muitos detalhes no seu desenho, aí com uma ponta mais grossa, né, vai ficar, fica difícil de fazer, né? Então você contorna, pega a canetinha, passa no plástico, recolhe a tinta com um pincelzinho molhado, vai lá, molha o seu pincel na água, pega a tinta do plástico e vem pintar o seu desenho, tá? Então ele vai ficar assim, bem suave, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que com essas dicas que eu trouxe para vocês consigam fazer o seu trabalho aí da melhor forma possível, tá bom? Tenho certeza que vocês vão fazer desenhos muito bons, vão conseguir passar a mensagem do concurso, tá? Nós estamos esperando, tá bom? Eu desejo assim tudo de bom para vocês e eu trouxe alguém aqui para mostrar para vocês. É a minha companheirinha de quarentena. Essa aqui é a Vicky. É uma chihuahua. Ela veio aqui junto comigo para desejar para vocês tudo de bom, tá? Que vocês fiquem bem, se cuidem. Não esqueça de usar as máscaras de vocês. Nós não vamos dar moleza para esse vírus, não. Nós somos muito mais do que ele. Então vamos mostrar que nós podemos, tá? Usem a máscara sempre que sair de casa, tá bom? E a Vicky e eu, essa coisa mais fofa aqui, desejamos para vocês amor e paz. Um beijo para todos.